Olá a todos, iremos hoje estar estudando a carta de Hebreus no capítulo 4 e nós vamos estudar hoje Hebreus 4 do versículo 1 até o versículo 13, tá? E nós vamos ler e depois a gente vai explicando e entendendo um pouco melhor o que o autor quis dizer para nós aqui nesta carta, neste capítulo 4. Nós vamos ler e ir explicando em 3 partes, fica mais fácil para a gente não cortar o assunto do autor, ok? Então nós vamos ler primeiro Hebreus 4, do 1 ao 3. Diz assim: portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Ele disse isso mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Aqui o autor de Hebreus, ele vai trazer um novo tema, né? Que é o descanso do Senhor, ou o ano sabático, né? O que é o ano sabático, né? O que é? É um tempo de descanso, né? Aonde que Deus deu essa ordem para o povo, eles deveriam cultivar a terra, mas no 7º ano eles não deveriam plantar nada, deixar a terra descansar. Esse era o ano sabático, né? Então é o tempo do descanso. Ele vai falar aqui no versículo 3, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. É uma passagem do Salmo 95, né? Então aqui o autor, lembrando que ele está falando para os hebreus, para os judeus convertidos, e eles conhecem muito bem a história do judaísmo. E o autor ele vai puxando de lá de trás, fazendo eles lembrar, a gente já estudou, né, que primeiramente Jesus era superior aos anjos, ele é irmão dos homens, se faz irmãos dos homens. Nós estudamos então no capítulo 3 que Jesus é superior a Moisés, né, lembrando lá do passado, do êxodo, né, no Egito, e o tempo que eles peregrinaram no deserto. E o autor aqui ele continua fazendo essa ponte, né? Ele vai comparar o Antigo Testamento com o Novo Testamento, né? O descanso do Senhor, o ano do descanso, o ano sabático, com o descanso que nós vamos ter no Senhor, o céu, a salvação, né? Ele vai então comparando, né? E notem que ele traz o Êxodo, lá atrás no passado, ele traz Salmos, que já vem com o rei Davi, e ele traz a palavra de Deus, então, e ele vai trazendo a memória do povo, né? E aqui eu chamo a atenção no final do versículo 2, que diz: mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé. Aqui tem um primeiro alerta para nós desse capítulo, né? Para que a palavra de Deus tenha efeito, né, tenha proveito em nossas vidas, precisamos primeiro ter fé e também estar unido com aqueles que a ouviram, né? Na sequência diz:
mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram, né? Então aquela história assim, mas eu sou convertido, eu leio a Bíblia, eu oro, só não vou na igreja. Eu fico em casa, tem tanto programa de TV, né? Tantos cultos na internet que dá para assistir, tantos pregadores no YouTube, né? Eu não preciso ir na igreja. Por que eu vou ir na igreja, né? Então aqui é o primeiro alerta que esse texto diz, né? Estar unidos com os mesmos da fé. Isso se chama comunhão. Isso é ter comunhão com a igreja, né? Fazer parte da igreja. E isso a gente precisa para o nosso crescimento e para o crescimento dos irmãos. Um vai edificando o outro, com uma ajuda mútua, né? Uma casa não se edifica sozinha, precisa de gente trabalhando, né? Eu lembro que na faculdade ainda um pastor foi ministrar a ceia num culto que nós tivemos e ele trouxe várias pedrinhas de rio, né? Bem redondinhas, polidas, e ele usou justamente essa imagem dessas pedras de rio para expressar o que eu quero dizer agora, né? A pedra ela não era redondinha, bonita, lisinha, polida, né? Ela era cheia de pontas quadradas, sei lá como que era o formato original dela, né? Mas ela andando, rolando com as águas, vai batendo uma nas outras e vai tirando as pontas até que fica redonda, né? E é isso que o convívio com os irmãos faz. Vai nos lixando, vai nos moldando, vai ajustando para que nós ficamos polidos, redondos, bonitinhos, né? E o redondo aqui não é de gordo, tá? Mas é questão de que nós precisamos desse contato uns dos outros como irmãos, né? Na igreja que a gente tem a comunhão, é na igreja que a gente aprende a se relacionar com as pessoas, é na igreja que a gente aprende a perdoar, também é na igreja que a gente aprende a pedir perdão. Se você não tem essa convivência, dificilmente você vai aprender isso no mundo, lá fora, na rua, né? Então, nós precisamos uns dos outros, né? Dessa comunhão, tá? No entrar no descanso de Deus, aqui ele compara então entrar na terra prometida e entrar na nova Jerusalém, né? E aqui diz assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Mas quem que não vai entrar, a gente vai ver então agora mais na sequência, tá? Aquele que crer então no versículo 3, ele vai dizer que este então entrará no descanso, né? Nós, porém, que cremos, entramos no descanso. Nós, porém, que cremos. Então, aqui a tônica é crer, ter fé e estar unidos em fé, né? Eu sei que agora os templos muitos estão fechados, tem restrições, né? Esperamos que logo a pandemia do coronavírus passe, esse Covid-19 passe, que volte à normalidade dos cultos. E aqui vem o primeiro alerta e o primeiro desafio para você. Não fique em casa, não se acomode, vá na igreja, né? Tenha esse convívio com os irmãos, com aqueles que estão unidos na mesma fé. Aqueles que creem, então, vão entrar no descanso de Deus. Na sequência, então, vamos ver no versículo 4 até o 6, aonde vai dizer: porque em certo lugar assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras que tinha feito. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que
resta entrarem alguns naquele descanso e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, né? Então aqui ele vai falar novamente no descanso de Deus e não devemos ser desobedientes, né? Vem o segundo alerta aqui. O segundo alerta que eu vejo no versículo 7, vai ter um grande alerta que vai dizer: de novo, determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçam o coração. Olha só que interessante, né? O autor vai dizer aqui no versículo 4, que no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras, aquilo que ele tinha feito, né? E não entrarão no seu descanso, portanto, que resta entrarem alguns naquele descanso, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E aqui ele compara novamente o povo lá no Egito. No finalzinho do capítulo 3, ele vai falar que assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. No versículo 19 do capítulo 3, onde nós estudamos, que vai dizer que o povo foi rebelde a Deus, foi desobediente a Deus. Eles andaram 40 anos no deserto, vagando, até que eles morressem. E aqui a figura diz que ficaram os corpos estendidos pelo deserto, eles foram ficando pelo deserto mortos, até que aquele último da desobediência morreu. Então a nova geração entrou na terra prometida, né? E aqui ele vai usar a mesma figura, né? Por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. E aqui vem o grande alerta. No hoje, no capítulo 3, ele vai usar 2 vezes o mesmo versículo. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E aqui no capítulo 4 ele está usando novamente, o autor de Hebreus está usando novamente pela terceira vez este texto, esse versículo que diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. E o interessante é que no versículo 7 ele diz: de novo, determina certo dia hoje. O ponto é o hoje. E novamente, então, fica aqui o alerta, né? Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureça o teu coração. Não espere para depois, não espere para amanhã. Hoje é tempo. Hoje é dia de você, talvez, ter um propósito firmado com Deus. Hoje, talvez, é o dia da tua salvação, para que você possa garantir a entrada no descanso no Senhor. Não espere para amanhã. O amanhã pode não chegar. O amanhã é instável. Hoje nós temos o hoje. Se você está assistindo essa mensagem, é porque o hoje é teu. Você não está morto, você está vivo, né? Amanhã você tem certeza que você vai estar vivo? Eu não tenho. Eu não sei quando que eu vou partir, se vai ser ainda no dia de hoje, se vai ser amanhã, se vai ser semana que vem, mês que vem, ano que vem. Quanto tempo de vida você ainda tem? Você vai arriscar? Por causa da desobediência, endurecer o coração, sendo desobediente a Deus e deixar de entrar no descanso do Senhor? Fica para pensar, né? Fica para pensar. No versículo 8 até o 10, vai dizer: ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus,
Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas. E aqui é interessante que vai falar justamente que descansou das suas obras. O descanso de Deus, ao entrar então e aceitar esse convite divino do descanso de Deus, também nós descansaremos das nossas obras aqui na terra, né? As obras serão esquecidas. Por quê? Porque as obras elas não salvam ninguém, né? Não é pelas obras, é pela fé, é pela graça de Deus através de Jesus Cristo. Não há nada que eu e você pudéssemos ou possamos fazer para herdar esse descanso de Deus. É só por Deus, obedecendo a Deus, tendo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. É a única forma, né? Descansaremos também das nossas obras, mas também do sofrimento, das lutas, das dores, quando nós entrarmos no descanso eterno. E eu acho fantástico a narrativa de Apocalipse, onde diz que o próprio Deus, ele enxugará toda lágrima dos nossos olhos, porque lá não haverá dor nem pranto, lá vai ter só alegria. Você gostaria de passar a eternidade sem luta, sem sofrimento, ter esse descanso para a alma? A receita está aqui. Não endureça o teu coração. Tenha fé. Creia. Não seja desobediente. Essa é a receita, né? Não tem fórmula mágica. O que tem é reverência a Deus, é temor a Deus, é fé, né? É aceitar Jesus Cristo. Seguindo então no versículo 11 ao versículo 13, vai dizer: portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aqui vem o terceiro grande alerta do texto, né? No versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso. Precisamos nos esforçar para não cair, para não desistir, ou seja, para poder entrar no descanso. Precisa de esforço, não é assim do nada. Nós precisamos obedecer, como nós já vimos aqui nesse capítulo, nós precisamos ter fé, nós precisamos estar unidos com os mesmos da fé, nós precisamos não endurecer o nosso coração. Isso requer esforço. E o autor de Hebreus reconhece isso e diz, portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo aquele exemplo da desobediência. Lembra no deserto, mais uma vez puxando a memória, aqueles que desobedeceram a Deus não entraram no descanso. Creia, tenha fé, não endureça o coração, para que você possa entrar no descanso do Senhor. E no versículo 12, então, tem um versículo muito conhecido, né? Que diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E aqui tem alguns pontos muito interessantes nesse versículo. E o primeiro que eu quero chamar a atenção é que a palavra, ela é viva e eficaz.
Ponto. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Agora, onde que ela é viva e eficaz? No meu coração, quando eu não endureço o coração, quando eu sou obediente ao Senhor, quando eu tenho fé. Então aqui a primeira grande lição desse versículo é que a palavra de Deus só vai ser viva e eficaz na minha vida se eu deixar. Se eu me amoldar à palavra de Deus e não o contrário, eu moldar a palavra de Deus segundo o meu coração, né? A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ela vai no ponto aonde talvez palavras não vão, palavras humanas não vão, mas ali vai. Penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito. Ela toca fundo no coração, né? E diz que ela é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E aqui tem um grande ponto que eu já tenho falado por várias vezes aqui na igreja, e alguns vídeos que a gente fez também, eu comentei. Deus, ele não está interessado naquilo que você faz ou deixa de fazer. Deus está interessado na intenção do teu coração. Ele julga não é o que você fez ou o que você deixou de fazer. Ele julga a intenção do teu coração quando você fez algo, quando deixou de fazer algo. Quer ver um exemplo? Jesus diz que quando alguém foi visitar alguém na cadeia, quando alguém deu roupa para quem não tinha, deu água a quem tinha sede, comida para aquele que tinha fome, diz que a ele fizestes, né? Ele vai dizer, porque eu estive nu, me vestistes, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, foram me visitar, estava doente, vocês foram até lá. E as pessoas vão dizer, mas Senhor, quando que nós fizemos isso? Quando vocês fizeram algum dos pequenos, né? Então a mim vocês fizeram. Jesus olha a intenção do coração quando você faz alguma coisa assim. Só que a gente tem que ter cuidado. Nós não podemos ter boas obras com intenções erradas. Por exemplo, eu posso fazer o bem para alguém com uma intenção maldosa, né? Uma intenção errada, uma segunda ou terceira intenção. Como às vezes eu posso fazer o mal para uma pessoa e a intenção que eu tinha era de fazer o bem. Não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Você queria ajudar um amigo, você tem uma grande ideia e você coloca então o teu plano em prática e dá tudo errado e o teu amigo fica furioso com você e você vai dizer assim, cara, eu só queria ajudar. A intenção foi boa, mas a execução foi má, né? O resultado não foi o esperado. E também o contrário é verdade, né? Se você ajudar alguém com uma intenção errada, e aí eu lembro também dos políticos, né? Quando eles muitas vezes te ajudam de um lado, né? Fazem um favor para você, mas a intenção é cobrar esse favor depois, né? Então, só para a gente entender, né? Dei o exemplo, mas é bem assim. Então, Deus está preocupado na intenção do seu coração, do seu pensamento. E aqui diz que a palavra ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos, a intenção do coração. Cuide com o teu coração. Mais uma vez, não endureça o coração. Tenha um coração de carne, um coração quente, humano, né? Amoroso. E o versículo 13 então vai dizer, não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas, expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não adianta querer esconder. Todas as coisas estão expostas. Todos os teus pensamentos Deus conhece, Deus sabe. Aquilo que está no mais íntimo, no profundo do teu coração, Deus sabe.
Deus conhece, Deus está vendo, Deus conhece tudo. Aqui o grande segredo é que devemos ter o coração não endurecidos, devemos ouvir a palavra de Deus, nós devemos ter fé, nós devemos estar em comunhão com Deus para entrar no descanso de Deus e deixar que a palavra que é viva e eficaz penetre até o mais íntimo do nosso ser, para ali mudar, ali fazer a diferença nos nossos pensamentos e nas intenções do nosso coração, para que a gente não pense coisa errada, para que a gente não haja de forma errada, mas que a luz da palavra de Deus possa iluminar todo o nosso ser, né? O espírito e alma juntas e medulas, até ali a palavra de Deus possa ser viva e eficaz na minha e na tua vida. Mas isso só depende de nós, depende de você. Você quer? Fica a dica. Que Deus te abençoe e que você possa entrar no descanso de Deus, que você possa ter Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ele é mais importante, Ele é superior aos anjos, os anjos prestam reverência a Ele, Ele é superior aos homens e Ele se faz homem como nós, sofreu na cruz e ressuscitou por mim e por você. Ele é superior a Moisés e é Ele que quer dar esse descanso juntamente com o Senhor. Se você ainda não tem Jesus no teu coração, não perca tempo. Abra o teu coração, não endureça o teu coração. Hoje, entrega a tua vida a Jesus. Faça uma oração sincera para Deus, dizendo: Senhor, eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu não mereço nada, mas Cristo também me amou e morreu por mim. Eu aceito esse sacrifício de Jesus e eu quero estar com Jesus, eu quero estar no teu descanso, eu quero entrar no teu descanso também. O dia que eu partir dessa terra, desse mundo, para que eu tenha o meu lugar garantido, juntamente contigo na eternidade. Faça essa oração sincera do coração, não endureça o coração. Hoje, no tempo que se chama hoje, e deixa a palavra de Deus, que é viva e eficaz, trabalhar dentro do teu coração, através do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe e que você possa tomar a melhor decisão da tua vida. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém e amém.